O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 7 de março de 2026, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição, sim. Vamos lá porque hoje é sábado. E sábado é dia do quê? De uma gostosa feijoada. E a feijoada pede o quê? Uma deliciosa geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Estamos hoje encerrando mais uma série. Ontem do Bar de Anfitriões. Hoje, das propriedades estigmatizadas. E, para por um ponto final neste assunto, eu tenho que começar pelo fim do último programa, no qual eu tratei de senhora Cecília Sopenha. Você está me perguntando, ô mamá, você está perseguindo a Cecília? Bem, uns tempos atrás, eu perseguiria sim, eu correria atrás dela. Hoje não, porque ela está velha, eu também, embora eu esteja velho, mas não estou morto. E um sangue novo sempre é bom ir atrás de um sangue novo na praça. Em todo caso, a questão da Cecília Sopenha veio à baila por quê? Porque no Japão as propriedades estigmatizadas passaram a ganhar uma espécie de lei do esquecimento, em que após 3 anos o corretor não precisa mais avisar ao inquilino ou ao comprador que naquela casa ocorreu uma morte natural ou artificial. Em relação a essa lei do esquecimento, eu tenho 3 pontos a tratar. Primeiro, vamos pensar numa pessoa que foi vítima de um ato de violência, que gerou um trauma muito forte nela, e ela queira reconstruir a vida dela. Levando em conta, é claro, que essa violência se tornou objeto de exploração do consórcio, porque o consórcio adora. O consórcio é sanguinário. O consórcio adora explorar a desgraça dos outros. E esse pessoal carniceiro torna a pessoa estigmatizada. E ela vai tentar reconstruir a vida dela, arranjar um emprego. E tem muita gente que é cheio de 9 horas, fala, não quero. Não tem nada, problema não querer, mas a pessoa fica com aquela. Ela fica com aquela nhaca, ela fica estigmatizada e a outra pessoa não quer ter aquela coisa por perto, aquela energia. Ou, por exemplo, nós temos os casos dos grandes milionários, principalmente os norte-americanos, que gastam verdadeiras fortunas para se manterem no anonimato. Eles pagam, ninguém sabe que eles existem, eles são os donos do mundo.
Nós tivemos aqui no Brasil o caso de uma mulher, eu escrevi até um artigo sobre ela, agora não estou lembrando o nome da cuja, e ela foi a primeira mulher que posou para Playboy, ainda quando era revista do Homem, e ela simplesmente sumiu da história. É como se o único registro dela fosse aquela foto na capa da revista, só. Eu suponho que ela casou com um milionário, o cara quis ter uma vida assim com ela, falou, vamos viver nossa vida gostosa, era uma mulher linda, quero mulher para mim, a gente apaga a sua existência, ninguém a incomoda e a gente vai viver em paz. Ou seja, tem as suas benesses essa lei do esquecimento. Contudo, há questões de risco. Por exemplo, ontem eu assisti um programa sobre aquele ator, ex-ator, que foi assassinado, o Rafael Miguel. Ele foi assassinado pelo aquele vagabundo do Cupertino, que ele namorava a filha do Cupertino. O Cupertino tinha alguma tara pela filha, que não ficou claro isso, e foi lá, matou o namorado e o pai e a mãe do dito. Cometeu 3 mortes, agora está na cadeia puxando cana lá. E essa Isabela falou que ela se tornou uma pessoa estigmatizada, ela tinha problema para encontrar emprego. E aí, por exemplo, a lei do esquecimento não poderia auxiliá-la? Sim, mas aí existe a questão da proteção das outras pessoas. Que nem ontem eu vi esse programa, eu estava pensando, esse Rafael a conheceu pela internet. Isso não é uma questão só de internet, muita gente associa a internet a coisa ruim, mas não, você pode conhecer a pessoa em qualquer lugar. A pessoa, eu fiquei pensando assim, a pessoa às vezes é uma pessoa maravilhosa, mas o entorno dela é corrompido, é turvo. E daí ele conheceu uma mulher, gostou dela, tudo mais, saber que o pai dela era um maluco. E aí, as pessoas precisariam saber dessa vida pregressa dela, para quê? Por questão de defesa. Vai que ela arranja um emprego e esse pilantra aí do Cupertino escapa da cadeia e vai lá querer matar lá o empregador achando que tem alguma coisa com ela, já que ele tinha uma tara, ou um novo namorado também. O cara precisaria saber para pegar um 38, pôr no bolso e falar, se esse cara aparecer aqui agora, eu mando esse cara pro colo do capeta. Mas, no caso da Cecília Sopenha, o que pega é o seguinte, ela não tem nada contra ela querer que a história dela como produtora e protagonista de conteúdo adulto, em que ela mostra o corpo, mostra as partes íntimas, aparece no ato do intercurso sexual, não tem problema nenhum. A questão é que ela continua nas redes sociais, agora andando de bicicleta, uma ciclista, corpo coberto, mas tem sempre um cara atrás dela com uma câmera quase entrando o rego dela e transformando o ato de andar de bicicleta em um exame de colonoscopia. Colonoscopia, você já viu esse exame? Em todo caso, vamos ao texto de hoje e conversaremos mais na sequência. De volta à choradeira de Cecília, qualquer coisa que circule fora do que é autorizado, por menor que seja, entrará em um processo judicial protegido por lei de Seacuja, assim, é uma lei da Comunidade Europeia. Atenção agora, não é uma ameaça, é ordem. Sim. É proteção, disse ela, referindo-se a vídeos, imagens ou trechos que podem ter sido vazados. Embora Cecília Sopenha não tenha fechado imediatamente todas as suas contas privadas, ela esclareceu que algumas permaneceram ativas por motivos de gestão fiscal e compromissos contratuais. Ou seja, os curiosos terão tempo para se saciar. E, enquanto isso, ela continua faturando, pois são só para assinantes. O pessoal quer vê-la peladona, quer vê-la, quer avaliar a performance sexual dela, só pagar que você vai ver. E ela continuará recebendo ela que quer pagar o passado dela. Mas, voltando, mas eles não farão mais parte de sua identidade pública. Não, pois meu nome agora merece silêncio, honra e direção, disse ela. Sim. Porque ela aprontou, o diabo ganhou uma fortuna, agora ela crê que ela merece silêncio, honra e direção. Nota, para quem quiser conhecer a vida pregressa da cidadã, eu recomendo os programas Acredite se quiser,
de campeã de ciclismo, a deusa do OnlyFans, a saga de Cecília Sopenha. Acredite se quiser, de campeã de ciclismo, a deusa do OnlyFans, o ponto de não retorno. Acredite se quiser, de campeã de ciclismo, a deusa do OnlyFans, YouTube azul e YouTube laranja. Isso aqui é importante para quem tem filho, hein, meu? Acredite se quiser, de campeã de ciclismo, a deusa do OnlyFans, de corpo e alma. E acredite se quiser, de campeã de ciclismo, a deusa do OnlyFans, acho que estou me apaixonando. Todos os links estão na descrição, todos aí, pode assistir. Segunda nota, de acordo com o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, Regulamento Geral sobre Proteção de Dados da Lei de Privacidade da União Europeia, há uma pena de 20 milhões de euros, ou 4% do faturamento anual mundial da empresa, que violar a lei do esquecimento. Alguém já foi multado? Me pergunta Miriam Pig. Sim, e essa história será contada no dia 21 de março no programa alcunhado de Google é multado em 600 mil euros por falha no direito de ser esquecido na Bélgica. 600 mil porque ainda não tinha sido estipulado esse valor de 20 milhões. De volta ao texto do Sr. Katsumura, o Caça-Fantasmas. Contudo, os proprietários e corretores ainda precisam divulgar o histórico do imóvel a todos os compradores em potencial e aos inquilinos, caso eles perguntem. Assim, é aquela famosa João sem braço. Se o cara não perguntar, não precisa falar nada. Se perguntar, aí você mostra. Pois as cicatrizes despertam interesses em propriedades infelizes. Embora a Kodama possa ser o único a oferecer serviços de investigação de fantasmas, outros corretores de imóveis também buscam capitalizar nesse mercado emergente. Ora que eles dizem que alguns jovens se tornaram mais simpáticos à possibilidade de viver em propriedades estigmatizadas, fazendo com que investidores nacionais e estrangeiros, dentre eles muitos chineses, sejam atraídos por negócios que podem resultar em altos rendimentos. Os investidores não se importam com a história do imóvel porque não irão morar lá, disse Akira Okuma, fundador da corretora Happy Planning, acrescentando que alguns ainda aumentam os aluguéis após 3 anos, sim. Passou os 3 anos, eles aumentam o aluguel. O cara não está nisso, o cara está com problema com fantasma, não. Eles não vão morar lá. Ademais, os corretores também observam que, enquanto o local que foi palco de um assassinato pode ser vendido com um valor 80% abaixo dos preços normais de mercado, ou até mesmo não vender, outras propriedades estigmatizadas podem ser comercializadas com um desconto relativamente pequeno, de 20%. Por exemplo, a Marks Life oferece serviços a propriedades estigmatizadas como cerimônias para almas perdidas, que são realizadas por monges budistas, e afirma que as propriedades que administra têm um retorno médio de investimento de 8,4%, em contraste com o apartamento estúdio no centro de Tóquio, que tem um retorno médio esperado de 3,55%. Ou seja, eles oferecem um serviço de monge. E aí, se eu só fazer uma análise desse serviço, claro, tendo um imóvel barato e limpo, ele vai ter uma procura maior do que o imóvel, mesmo num estúdio, um imóvel 0 quilômetro, e caro. É questão de oferta e procura, mas vamos lá. Quando ele fala trabalho de monge, é o seguinte: o monge, isso até o mestre Ryokawa fala no livro As Leis da Missão. O monge, o que ele vai lá? Ele quando chega lá, ele lê tipo um Bardo Todol. Bardo Todol é o livro tibetano dos mortos, tem o livro egípcio dos mortos. O que é esse livro? É um livro que explica para a pessoa que morreu que ela já não está mais viva e que ela tem uma jornada a traçar. Uma jornada que começa no plano temporal e termina no plano atemporal. Ela tem que traçar lá, ela vai cruzar o rio Sanzu ou o rio Stinge e vai seguir a sua jornada rumo aos planos superiores, às dimensões superiores. Todavia, o mestre Ryokawa recomenda isso até para profissionais médicos,
profissionais da medicina, os médicos, legislam porque ele está com o corpo lá. Às vezes, o morto está junto do corpo lá e ele precisa ler isso daí para convencer o morto de que o morto está morto. Olha a situação, meu. Porque não vai. O pessoal fala, mas às vezes eles não mandam um parente, um anjo. Quando a pessoa não tem uma vida religiosa, ela não sabe que ela está morta e ela não consegue, ela vê um parente morto e acha que aquilo lá é uma ilusão, um devaneio, um saque que ela tomou demais. Essa é a opinião. Por quê? Porque o prepúcio que se fala do preparo religioso em vida. Quando se fala que a religião faz a religação, a ponte entre os planos temporal e atemporal, também é isso. É a pessoa estar pronta para esse momento, que é um momento difícil, é uma ruptura dura do corpo físico, é um momento duro. Por exemplo, tanto é que as cremações são realizadas 3 dias após o óbito. Por quê? Porque leva-se 48 horas em média para ter o rompimento do cordão de prata. Caso a coisa ocorra antes, a alma vai sentir tudo que o corpo está sentindo, porque ela está ligada energeticamente com o corpo. E aí é feito esse ritual. Muitas vezes também, isso claro, o livro dos mortos não adianta. Às vezes aquela alma está muito ligada ao ambiente. Aí tem que ser feito o quê? O ritual de exorcismo. O que é o ritual de exorcismo? Esse rito de ler o livro dos mortos também é um rito de exorcismo, só que é um rito mais brando. Aí nós vamos para algo mais violento, que é o quê? É cortar o elo vibracional entre a propriedade e a alma. Ou seja, aquela alma não vai mais conseguir, aquela é uma frequência onde aquela alma não consegue mais se contactar. Isso é o rito de exorcismo, porque a energia que gera uma vibração, essa energia vai mudar. A vibração é assim, de repente ela passa a ser assim. E a alma que estava vibrando assim, ela não consegue mais se conectar e não entra mais lá. Aí ela tem que seguir a jornada dela. Por isso que é importante também ler o livro dos mortos, porque ela não vai mais entrar lá e ela tem que ir embora. Ela tem que seguir a jornada dela rumo ao infinito. Ok? Por fim, para alguns compradores em potencial, o certificado do Sr. Kodama pode ser o suficiente. Para outros, porém, qualquer propriedade estigmatizada será um passo grande demais. Mesmo com descontos, vou ficar longe. Não é só o risco de fantasmas, também estou assustada com as histórias incomuns e infelizes, disse Mari Shimamura, a funcionária de um escritório que tem 24 anos. E aqui retornamos ao começo da minha explanação, quando eu falei de uma pessoa que sofre uma violência, que ela se torna estigmatizada. É história infeliz também. Eu digo sempre, na questão até do bar do Naldo, eu falo, tem uma história para contar, a história vende a coisa. A história é o que dá profundidade ao objeto. Mas se a história for ruim, ela dá uma profundidade ruim. O objeto, ela dá uma sombra, quando ela coloca a sombra ao redor do objeto, o que ela faz? Ela joga luz sobre ele. Quando a história é ruim, ela traz o objeto para dentro das trevas. Aí a coisa piora, gente. E, dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, a começar por A Máquina da Verdade. Ó. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a criançada que a molecada irá adorar. Aí tem o livro para os adultos, o romance A Saga de Kid Winchester. E o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Nesse curso eu estou falando tudo isso aí. Muita coisa do que eu falei durante essa série da propriedade estigmatizada está nesse curso de exorcismo, que envolve o quê? A prática religiosa. Por isso que é importante a pessoa ter uma religião, porque para ela entender que ela está morta, ela está no outro plano. As pessoas, as entidades que vão se aproximar dela são entidades que têm conexão
energética com ela, vibram na mesma frequência e vão levá-la, encaminhá-la para o trajeto certo. Então ela não precisa ter medo, ela não vai, ela só, claro, ela vai ter aquele receio, pô, deixando uma vida para trás. Não, essa vida nunca vai ficar para trás, você sempre estará ligado a ela. É uma coisa linear, mas isso aqui é um tema para outros programas, senão a gente não sai daqui hoje. Hoje eu vou em Empório Lauro Aguiar. Aliás, hoje nós retomamos a série Boteco do Mamãe, gente. Ah, e nós estamos com a moda lá no Empório Lauro Aguiar, criado pela Cidinha, que é beber chopp com pijama ou cerveja. Mas você ir lá de pijamão e beber com pijama. Ela inventou isso daí, não sei porquê. Eu não irei de pijama, porque eu tenho vergonha na minha cara, mas se você não tem vergonha, vá de pijamão lá, que é uma moda que a Cidinha inventou lá. A Vera já está seguindo. Mas vamos lá. Aí na sequência temos os métodos de arrecadação de fundo por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem a BookTik do Cuesta, para você comprar a sua beca de conservador, e o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock, em parceria com o meu amigo Renato Pop. E aí, atenção, ó. Atenção, antes que a lei do esquecimento jogue todo mundo, obrigue todo mundo a ter uma amnésia, vamos lá. Acredite se quiser, de campeã do ciclismo, a deusa do OnlyFans, a saga de Cecília Sopenha, o ponto de não retorno, YouTube azul e YouTube laranja. Isso aqui é importante para quem tem filho, porque isso aqui é uma armadilha para a criançada. De corpo e alma. E, por fim, acho que estou me apaixonando. Aquela música, estou apaixonado por você, né? Estou apaixonado por você. Aí tem o contato do Cuesta para você pedir, mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal. O link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o link do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, próximo evento, atenção, Denilson. Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, Pescador de Almas, no sábado, dia 14 de março de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 14 de março de 2026, às 8 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, Pescador de Almas. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!